dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Kika, você viu aquela notícia das capivarinhas do rio Capibaribe? Capivarinhas? Sim, capivarinhas foram vistas no rio Capibaribe recentemente. Sabia que o rio Capibaribe, ele se chama Capibaribe por causa das capivaras? Chama Rio das Capivaras. Não sabia, não. Interessante. As capivaras fazem parte da fauna de Pernambuco, da fauna do Capibaribe. Fauna? E o que é fauna? Fauna é o conjunto de animais de uma determinada região. Por exemplo, aqui em Pernambuco, faz parte da fauna de Pernambuco as capivaras, o sururu, o siri, o caranguejo. Ah, são os animais. Isso mesmo, são os animais. Que legal saber disso. Vamos escutar uma história sobre o rio Capibaribe, o rio das capivaras? Sim, vamos. Hoje eu vou contar para vocês a incrível história do peixe que engoliu um rio. Ela foi escrita por Ceci Calado e ilustrada por Fernando Raposo. Vamos lá? Existe uma história, aliás, existem várias historinhas de cobra que engoliu um sapo. Você já ouviu assim? Na verdade, todo dia, em algum lugar do planeta, deve ter uma cobra engolindo um sapo. Elas engolem até coisas maiores, mas deixa isso pra lá. Essa história aqui é completamente mais fabulosa. Há uma cidade cheia de beleza e um bocado diferente que fica na parte de cima do Brasil. Ela é formada por 3 ilhas. Você consegue imaginar uma cidade agitada, encantadora, charmosa e cercada de rios por todos os lados? É ela, a cidade dos rochedos. Maracatuta era uma linda criança mulata, engraçada e sabida, que morava nesse lugar fantástico. Sua casa ficava na frente de um rio enorme, o Rio das Capivaras. O esquisito é que essa menina conhecia um peixe que vivia nesse rio. As pessoas o chamavam de entulho. Nome esquisito para um peixe, né? Maracatuta não era exatamente amiga desse peixe, porque ele era bastante estranho. Entulho era meio mal-humorado. Tinha uma cara de porco e comia tudo que era imundo. Cara. Essa é a Maracatuta. E esse é o entulho. Olha o entulho. Nessa movimentada cidade moravam pessoas normais e especiais, legais e chatas, animadas e morgadinhas. Moravam também milhares de porquinhos de todos os tipos. Eles, os porquinhos, costumavam jogar lixo no rio, acredita? Que absurdo! Eles não tinham nem pai nem mãe que lhe ensinasse a colocar o lixo no cesto do lixo. Quer dizer, eles tinham pai e mãe, porém seus pais também eram porcos. Por isso, os bichinhos jogavam tudo que não prestava no coitado do rio. Sapato furado, roupa velha, saco de pipoca, escova de dente torta, carrinho quebrado, papel sujo, copo descartável, pneu de carro, garrafa de plástico usada, panela amassada. Já jogaram até um sofá rasgado. Juro que é verdade. Bom, mas vamos voltar ao nosso peixe porcalhão. Olha os porquinhos fazendo a festa na beira do rio. Não pode, né? O rio vai ficar assim. O peixe porco comia tudo que era nojento e sujo. Ele já era grandão, mas ia crescendo cada vez que comia mais porcaria.
e não faltava porcaria naquele rio para ele colocar dentro do bucho. Porém, chegou um dia em que o rio estava tão sujo, mas tão sujo, mas tão sujo, que até Entulho teve nojo de nadar naquelas águas. Assim ele pensou: esse rio está tão ceboso, tão melecado, tão grudento, tão podre, tão eca, que ninguém nessa cidade vai se importar se ele desaparecer do mapa. E eu ainda posso me transformar no maior peixe do mundo se eu engolir esse rio. Olha aí. Daí à noite, ele abriu a sua enorme boca, esticando bastante de uma só vez, comeu, bebeu e engoliu o rio todinho. Comeu, bebeu e engoliu. Isso mesmo, Entulho comeu, bebeu e engoliu o rio das capivaras. Devorou o rio inteirinho, como se ele fosse uma simples caixinha de achocolatado. E agora? Então, como o peixe-porco não iria conseguir nadar na lama pegajosa e grudenta que sobrou do rio, ele teve que ir morar no mar. Pronto, Entulho desapareceu da cidade carregando toda a água e toda a imundície do rio dentro da sua barriga. Foi assim que a cidade ficou sem o rio mais importante. Ficou seca e feia. Ficou sem vida e sem graça. Ficou sem brilho e sem charme. Ficou até feiozinha. E amanheceu. Todo dia amanhece. Quando amanheceu, o centro da cidade, como sempre, ficou lotado de pessoas e porcos andando pelas ruas. Demorou um tiquinho para perceber o desastre que havia acontecido com o rio das capivaras. Teve até um porquinho mal educado que jogou um pedaço de papel da ponte abaixo e nem se deu conta que o rio tinha sumido. Jogou sem olhar, né? Maracatuta, esperta que só ela, quando acordou, logo observou da janela do seu quarto que faltava alguma coisa na sua cidade. Chamou sua mãe, toda agoniada. Ela ficou agoniada, né? O rio sumiu. Mãinha, vem cá, corra logo. Quando Dona Pernambucana apareceu, a menina perguntou rapidinho: a senhora consegue adivinhar o que está faltando nessa cidade? Aí ela olhando pela janela. O que está faltando na cidade, né? A mulher olhou de novo e respondeu: não é o céu, também não é o vento, não são as pessoas, não são os porcos, não são os carros, não é a fumaça escura, não são as ruas. E antes que Dona Pernambucana desse algum pitaco errado, sua filha gritou: veja, maninha, roubaram o nosso rio. Acontece que Maracatuta gritou tão alto, mas tão alto, que todo mundo ouviu. Todos os porcos também escutaram aquela notícia. E de todas as partes correu gente para se debruçar nas pontes e confirmar o acontecido. Até os pássaros pararam de voar por uns instantes para observar o rio sequinho. Que espanto! Que susto! Que loucura, não é? Todo mundo acreditava que o rio tinha sido roubado e a cantoria agora era uma só. Oxe, vamos chamar a polícia. Vai ter que trazer nosso rio de volta e prender o bandido que fez uma maldade dessa. Misericórdia! O cidadão mais velho que morava na cidade dos Rochedos era Sirimole. Sirimole era esse senhor aqui. Prontamente, Siri se ofereceu para falar com o delegado e de imediato todos concordaram. Os porcos balançaram as cabeças concordando também. E lá foi Sirimole se arrastando com sua bengala. Quando Siri chegou à delegacia e contou o que tinha ocorrido, o delegado deu uma risada e explicou: senhor Siri, não foi nada disso. Nós já sabemos tudo o que aconteceu. Dona Fuxiquita assistiu a tudo pelo portão da casa dela. Ó, o delegado rindo.
Siri fez uma careta de quem comeu tapioca azeda. Moço, não diga isso. Quer dizer que nosso rio evaporou do nada, foi? E o delegado Sururu respondeu: não, meu amigo Mole, quer dizer, meu amigo Siri Mole. Dona Fuxiquita garantiu que o maluco do peixe entulho engoliu o nosso rio. Ela explicou que viu a hora em que toda a sujeira que jogaram lá no rio foi parar dentro do bucho do peixe e ele saiu rastejando para o mar. O velhinho quase não acreditou no que ouviu. Saiu tontinho da delegacia e foi espalhar a notícia pela cidade. As pessoas ficaram bastante tristes e desapontadas. Como poderiam viver sem o rio? Depois as pessoas começaram a culpar os porquinhos trelosos por não terem cuidado do Rio das Capivaras com carinho. O prefeito Pitombeiro resolveu consertar uma parte do problema e mandou construir uma nova escola, bem espaçosa. Para ser mais rápido e ficar mais bacana, o prédio foi construído com materiais que as pessoas jogavam fora. Olha o seu Siri Mole. Ficou arretado ele, né? Ficou decidido que todos os porquinhos deveriam estudar. Eles precisavam aprender o que fazer com o lixo, para nunca mais prejudicar a natureza. Todo mundo precisa aprender isso. Só que as novidades não pararam por aí. Os cidadãos marcaram uma grande, quase maior que grande, gigante ou quase maior que gigante reunião geral para tentar solucionar o caso do rio que secou. Todos os moradores da cidade aceitaram participar do evento e surgiram muitas ideias. Seu Bumboso sugeriu: vamos oferecer uma recompensa para quem encontrar o entulho, o seu Bumboso. Ele precisa devolver nosso rio. Dona Frevosa discordou. Bumboso, o entulho fugiu para o mar. Ninguém vai conseguir encontrar. E eu acho que na nossa cidade não devemos ter aquele rio poluído. Precisamos de um novo rio. Já sei, vamos pedir o rio Amazonas emprestado ao dono? Maracatuta disse. E aí todo mundo riu dessa opinião desajeitada. Menina, não podemos fazer isso. O rio Amazonas é do povo de lá. Como é que eles vão ficar sem rio, é? Que conversa doida. E continuaram rindo. Olha a reunião. Até que de repente, Mangue disse algo brilhante. Podemos convencer o pajé Xerém a nos ensinar a dança da chuva. Ele mora numa tribo, pertinho do sertão. Batuta quis saber: e onde faremos o festival da dança? Dona Pernambucana não aguentou. Que festival de dança nada, cabrita. Queremos dançar todos juntos para fazer cair água do céu e encher o rio outra vez. Encher o Rio das Capivaras com água limpinha. Não foi uma boa ideia? Batuta saltitante falou: ah, agora sim! Finalmente alguém teve uma ideia genial. Como todos adoraram o plano de Mangue, ele partiu em viagem para buscar o pajé. Enquanto isso, o povo cheio de esperança preparou uma festa super colorida. E na tarde em que o pajé chegou, estava tudo prontinho. Só faltava o Capivaras para completar a graça. Parecia mais que já era carnaval. A cidade estava cheirosa, arrumada, toda decorada. Aprontaram comidas quentinhas e deliciosas e bebidas geladinhas e docinhas. Depois da longa comilança, o pajé Xerém ensinou o povo a tão esperada dança da chuva. E foi inesquecível. Todo mundo dançando juntinho, uma ciranda sem tamanho, para salvar o Rio das Capivaras. E essa dança deve ter sido muito bem dançada, viu? Porque choveu por 7 dias e 7 noites sem parar. Olha todo mundo, feliz da vida que choveu sem parar. Nesse período de chuva, ninguém conseguiu botar o pé para fora de casa. Ninguém foi à escola, ninguém foi ao trabalho. Também choveu 7 dias sem parar.
Mas no 8º dia fez um sol maravilhoso e a cidade inteira despertou cedinho para espiar o rio. Olha que maravilha! Que felicidade! Todos os olhinhos brilharam e todas as boquinhas se abriram de espanto. O rio das Capivaras estava vivo novamente e repleto de água limpinha. Esse foi o dia em que o rio nasceu pela segunda vez. O prefeito Pitombeiro ficou tão satisfeito com o sucesso da dança da chuva que organizou um batizado para o rio Capivaras. Você já viu um batizado de um rio? Eu também não. Mas deve ter sido super divertido, porque uma porquinha amiga minha que morava lá na cidade dos Rochedos me contou que foi muito animado. Pois bem, no dia seguinte, todos os moradores da cidade vestiram biquínis e sungas e foram tomar banho no rio, como há muito tempo não faziam, porque o rio estava podre de sujo, ninguém dava para nadar, né? Desde então, nunca mais ninguém se descuidou do rio, nem da cidade. E até os porquinhos, que viraram estudiosos, agora só jogam lixo no cesto do lixo. E nos cestos que o prefeito mandou espalhar por todos os lugares. Assim, essa cidade admirável ficou conhecida como a Cidade do Rio Limpo. E todo mundo queria conhecer o rio e a cidade. E o lixo? O lixo passou a ser levado para uma fábrica mágica que transforma coisas feias e quebradas em objetos diferentes e brinquedos engraçados. Você precisa conhecer a fábrica Luxo Lixo. E o peixe porco? Ah, ninguém sabe, ninguém viu. E, enfim, acabou a incrível história do peixe que engoliu o rio. A fábrica da reciclagem. Luxo Lixo. Essa é a Ceci Calado, que escreveu o livro. E esse é o Fernando Raposo, que fez as ilustrações. Muito interessante esse livro, não é? Vocês perceberam que tem vários animais da nossa fauna? Sim, o siri, o sururu, as capivaras, os porcos. Todos esses animais formam a fauna. E a fauna não vive sem a flora. Flora? Flora vem de flor? Flora vem de flor. É o conjunto de todas as espécies vegetais de uma região. Então faz parte da flora os coqueiros. Sim, os coqueiros. E também as árvores do mangue. E também as árvores do mangue. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra o sistema do manguezal. O sistema do manguezal tem a mata, o mangue e o rio. Na mata, nós temos espécies da fauna, como a raposa, o tatu, o timbu, a capivara, o preá, cobra, lagartixa, muitas aves. Na flora, nós temos árvores como aroeira, hibisco do mangue, temos capim. No mangue, faz parte da fauna o caranguejo, iguana, várias espécies de aves como a andorinha, a garça. A gente vê muito pelo rio, não é? Aquela garcinha branquinha. E no rio nós temos o cágado, que é primo da tartaruga, jacaré, o que a gente chama de galinha d'água, que são aves. E espécies de flora, vegetais, nós temos o aguapé, erva capitão, alface d'água. As raízes dessas plantas servem para alimentar os peixinhos e as folhas servem para alimentar, por exemplo, as capivaras. É um sistema completo.
Não é linda? Eu gostei muito dessa história. E você, gostou dessa história? Sim, eu gostei. Não vejo a hora da próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!